Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero te convidar logo aqui no começo a se inscrever no canal, pois aqui você encontra devocionais bíblicas, devocionais que edificarão e abençoarão muito a sua vida. Ative o sininho de notificações também, assim quando eu postar um novo vídeo você seja notificado. E aproveite para dar um like já. Fazendo isso você está dizendo para o YouTube que vale a pena divulgar esse conteúdo a muitas outras pessoas. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte aos irmãos de Éfeso: olha só, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Efésios capítulo 1, versículo 18, a parte A. Aqui Paulo pede para que sejam iluminados os olhos do coração deles. Você pode perguntar assim, como eu pergunto naturalmente, como abrir os olhos do coração? Esta é uma expressão um pouco estranha, não é verdade? Mas eu entendo que Paulo está dizendo aqui o seguinte, que assim como temos olhos físicos para enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, também temos olhos espirituais para enxergar um mundo espiritual. Jesus disse no Sermão da Montanha, descrito lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, que os olhos do coração são muito importantes, pois eles definem a direção da vida, para onde a gente tem que olhar. Se a lente através da qual você vê a vida é toda baseada, por exemplo, em dinheiro, trabalho, materialismo, então você irá viver como uma pessoa materialista, pensando apenas em ganhar, comprar e etc., usufruir dessas coisas. Mas se a lente dos seus olhos reflete apenas medo, insegurança, incerteza, você será uma pessoa insegura na vida. Não saberá se firmar em nada. Mas se os seus olhos do seu coração enxergarem a revelação de Deus, verem a vontade de Deus, você viverá como uma pessoa cheia de fé, de esperança e amor. Portanto, os olhos espirituais são instrumentos pelo qual percebemos as coisas. Pode parecer estranho o termo olhos do coração, mas são eles que sinalizam para onde devemos focar nossa vida, nossas orações e nossas atitudes. Em outras palavras, eu poderia dizer que o coração precisa ver as coisas, precisa captar a verdade e compreendê-la. E o coração aqui, então, está relacionado às nossas emoções, compreenderem de verdade o propósito do Senhor, a vontade de Deus. Nós encontramos lá em Lucas 24 o episódio de dois discípulos de Jesus caminhando para Emaús. E o Senhor Jesus, que acabara de ressuscitar, aparece a eles e começa a caminhar com eles em direção a Emaús. Mas eles não o reconheceram. Ele caminha com eles ali, eles revela profundamente as Escrituras sobre o Messias. Conta sobre isso, o Messias prometido. Depois disseram um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expõe as Escrituras? Lucas 24, 32. E o que pode significar essa queima do coração? Ela representa os olhos do coração sendo abertos. É esse queimar do coração que o apóstolo Paulo deseja que os cristãos de Éfeso tenham. Eu creio que Deus também deseja para todos nós. Quando o coração começa a queimar com a verdade de Deus, quando essa verdade se enraiza em você, no seu coração, você é impulsionado a responder a ela. É assim que você sabe com certeza que Deus é real, que a esperança renasce, que o poder da presença do Senhor te dá paz, alegria e esperança. Aqui você tem a convicção do seu chamado e que as riquezas do ministério do Senhor Jesus através de você também se manifestam aos outros. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Eu conheço uma história de uma pessoa que mostra uma forma como Deus pode abrir os olhos de outra pessoa, como ele pode queimar o coração de alguém. Olha só, um jovem, ele se rendeu a Jesus, se tornou um cristão, entrou na igreja e depois de um tempo se apaixonou por uma jovem que havia nascido na igreja, ou seja, que era crente de berço. Se casaram e tudo parecia mil maravilhas. Não deixava de ir à igreja, de ler diariamente a palavra do Senhor, fazia seu devocional. Mas depois de um tempo, ele foi perdendo o interesse de ler a Bíblia, de estar em comunhão com Deus e na igreja. E por fim acabou perdendo completamente o interesse de estar com os irmãos da igreja e estar em comunhão com Deus. Aquilo ia entristecendo muito a sua esposa. Então ela conversou com sua amiga da igreja, aquela amiga de oração, e decidiram orar juntos pelo marido dela todos os dias. Ela decidiu também em seu coração que ela não iria importuná-lo para ir à igreja, para orar e ler a Bíblia, porque ela não queria que ele viesse e voltasse aos caminhos do Senhor por obrigação ou por causa dela. Ela queria que o coração dele genuinamente o guiasse nessa direção. Então ela e sua amiga de oração oravam todos os dias. Passados um mês,
e nada aconteceu. Mas ela continuou orando, e orando, e orando. E aos poucos ela foi percebendo que a atitude do marido dela começou a mudar. Um dia ela o encontrou lendo a Bíblia. Ela não disse nada para ele, mas aquilo a encorajou a continuar orando. Então, um domingo, ele disse que ia com ela à igreja. Veja que ela não parou de ir à igreja nesse tempo. E aquela atitude dele a motivou a continuar orando e orando. E depois de um tempo, ele disse a ela que precisava voltar de vez para Deus, que ele estava fora dos caminhos do Senhor. Ele disse à esposa que tinha perdido todo o interesse por Deus, pela igreja. Mas aos poucos ele percebeu que seu coração voltou a se aquecer por Deus e pela comunhão com os irmãos. Que testemunho maravilhoso do poder da oração para abrir os olhos de alguém, não é? O que tudo isso me ensina é que não basta simplesmente falar e ensinar sobre a verdade de Deus a alguém, pois você nunca toca de verdade na pessoa até que os olhos do coração dela sejam iluminados, sejam abertos, possam queimar. Quando a verdade de Deus sai da mente e chega no coração, ela prende as emoções, ela inquieta e provoca algum tipo de mudança interior. E a partir daí, a pessoa vai se abrindo para Deus e para a sua vontade. Se você está vivendo uma realidade dessa, semelhante a essa em sua casa, com seu marido, sua esposa, seu marido, seus filhos ou algum amigo conhecido, eu desafio você a chamar alguém de confiança, alguém mais maduro espiritualmente, alguém que ama orar, e compartilhe essa realidade com ela. E juntos façam um compromisso de orar diariamente, para que os olhos dessa pessoa possam se abrir. Mas também desafio para que vocês possam orar para que os seus olhos também possam ser abertos, para que Deus possa revelar como devem orar melhor por essa pessoa. E não parem de orar, não desistam de orar, mesmo que não estejam vendo a mudança. Clamem ao Espírito Santo para que ele ou ela vejam a verdade de Deus e mudem de verdade de vida, para que possam viver a vontade do Senhor. Termino dizendo o seguinte: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, guarde isso. A oração fiel, ela encurta uma das maiores distâncias conhecidas pelo ser humano, que é entre a mente e o coração. Por isso, não pare de orar. A devocional de hoje ela teve como base meu livro com estudos devocionais da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, Fé e Propósito. Aqui você tem 33 devocionais de toda a carta de Paulo aos Efésios. Para você adquiri-lo, basta entrar no site herbertjunker.com. E se esse vídeo aqui abençoou você, já deixe o seu like e compartilhe-o com seus amigos e seus familiares. Que Deus te abençoe nesse dia.